A temporada de 2020 mostrou que o Grêmio precisa de reforços no seu elenco. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as negociações do Imortal para que se torne um time ainda mais forte. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. Então, galera, antes de entrar na parte das negociações mesmo, dos acertos que estão sendo feitos com os jogadores para reforçarem o time do Grêmio, a gente precisa entender quais são as demandas do time, quais são as necessidades, quais são as posições carentes, quais são as posições que representaram uma qualidade um pouco menor do elenco do Grêmio para esse ano. E além dessa falta de qualidade em algumas posições, a gente ainda precisa levar em consideração algumas baixas que vão acontecer ou que já aconteceram inevitavelmente. Então a gente vai começar então pela lateral direita. O Orejuela, que estava emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio, com uma condição de compra também, né? Acabou saindo e foi para o São Paulo. O Cruzeiro pediu um determinado valor para o Grêmio fazer a aquisição do jogador. Era um valor que estava fora da realidade do Grêmio e acabou não sendo feita a aquisição. Na reserva imediata, teoricamente, a gente tinha o Vitor Ferraz, que acabou não entrando na final da Copa do Brasil. Isso gerou até uma polêmica grande em vários torcedores do Grêmio e na imprensa, né, esportiva de uma maneira geral. Mas o fato é que o titular da posição, teoricamente, com a saída do Orejuela, vai ser o Vitor Ferraz. Tirando o Vitor Ferraz, a gente tem o Wanderson, que é um jogador de base. O Grêmio faz um trabalho de base que todo mundo já conhece a qualidade, né? E esse menino veio surgindo. Mas será que é suficiente? O Vitor Ferraz já é um jogador de 33 anos. E não é exatamente uma unanimidade. Se for fazer uma lista dos melhores laterais direitos do Brasil, em poucas ele vai ser considerado um dos 3 melhores. Então, talvez não seja exatamente o jogador para ser o substituto do Orejuela, para ser o titular absoluto da lateral direita do Grêmio. E o Wanderson, como eu disse, é um jogador um pouco cru. Então, essa é uma posição que a gente identifica como sendo uma posição carente no elenco do Grêmio. Agora, o setor de meio de campo. O meio de campo do Grêmio foi, durante muito tempo, considerado a base do time, o ponto mais forte do time. Produziu muitos jogadores de qualidade, né? Teve uma safra com o Arthur, com o próprio Maicon jogando muito bem. E, novamente, o Grêmio conseguiu produzir bons meios de campo, tanto na parte mais defensiva, como o volante, né, entre aspas, esse meio de campo que joga um pouco mais à frente da defesa, quanto na parte ofensiva, os meios de criação mesmo. Então, para a parte mais defensiva do meio de campo, o Grêmio tem 3 opções, boas opções inclusive. O Maicon, o Tassiano e o Jean-Pierre. Mas aí vem a situação que é o seguinte: o Maicon, ele já vem num declínio físico que é muito claro, de uns anos para cá. Eu diria de um ano e pouco para cá, né? Porque ele ainda é muito importante, mas a impressão que dá é que ele já não suporta mais o ritmo de jogo durante os 90 minutos. Tanto é que entrou como no decorrer do jogo nas semifinais, por exemplo, da Copa do Brasil. Então, eu não consideraria o Maicon um cara completamente confiável para você falar assim, esse é o titular do time e vai jogar a temporada inteira. Ele tem muita qualidade, ele é o pilar do meio de campo do Grêmio já faz algum tempo, mas o declínio físico dele é muito grande, fora a quantidade de contusões, né, que ele anda tendo. Ficou fora de uma boa parte da temporada devido a essas lesões. O Jean-Pierre. Jean-Pierre é um jogador que é muito controverso. Tem muita gente que ama o cara, mas tem muita gente que odeia. Ele é um cara que dá muita cadência para o meio de campo do Grêmio. E para muita gente até mais do que deveria. Ele é um cara que tem muita qualidade de passe. Dificilmente ele erra um passe no meio de campo do Grêmio. Mas tem essa questão da cadência exagerada. Muita gente considera ele um jogador lento. Eu particularmente acho ele muito bom e importante, dependendo do esquema. Mas, tirando essa situação técnica, ainda tem um fato que ocorreu depois da final da Copa do Brasil, que foi o pai do Jean-Pierre ir para a rede social e arrasar com o Renato Gaúcho, falando que ele deveria ter colocado o Jean-Pierre para jogar mais,
que o tempo, né, que o menino ficou em campo foi muito pouco, já não dá para resolver mais nada. Eu acho que ele entrou a 20 minutos do segundo tempo, né? O Palmeiras já estava ganhando já de 1-0. Então tem essa situação, né? Essa situação meio que um desconforto. O clima, talvez, para o Jean-Pierre não esteja lá dos melhores. Inclusive foi até ventilado no Atlético Mineiro o nome dele na semana passada, mas parece que não é algo que vai para frente, pelo menos até o momento, não tomou uma proporção diferente disso, não. E o Tassiano, né? O Tassiano é um jogador que ele está com clima, fisicamente ele está inteiro, mas não é exatamente o jogador para ser a base do meio de campo do Grêmio. Então eu considero ele apropriado para um reserva, é um bom reserva. Então, mais uma posição carente do Grêmio, tanto pela saída iminente do Jean-Pierre, quanto pelo declínio físico do Maicon, né? E agora o ataque do Grêmio. Muito provavelmente vai ser a baixa mais sentida do Grêmio, vai ser a saída do PP, que já é consolidado, isso aí já é um fato que ele vai sair mesmo. Então a gente tem para a posição o Alisson, que joga pelo lado direito, e o Ferreirinha que está surgindo da base. O Alisson está muito longe de ser uma unanimidade no elenco do Grêmio, e o Ferreirinha é aquela situação, ele demonstra muito potencial, mas é muito jovem. Será que vai dar certo? Será que vai engrenar e o Grêmio vai conseguir produzir pela terceira ou quarta vez seguida o jogador pelo lado de campo da base? Então a gente precisa aguardar um pouco. Mas com a saída do PP abre uma lacuna. A qualidade do PP é indiscutível, muito provavelmente ele é um dos melhores atacantes de lado do Brasil, e não tem como. Um jogador desse calibre, quando sai do time, vai ter a sua ausência muito sentida, né? Então, nós identificamos então três lacunas, né? Três posições carentes, vamos dizer assim, no elenco do Grêmio. E é justamente para essas três posições que a diretoria gremista está se movimentando e se movimentando com nomes gigantes para mudar o Grêmio de patamar. Quando a gente falou primeiro da lateral direita, então vamos lá, né? Lateral direita. O Grêmio está negociando com o Rafinha. Rafinha, ex-Flamengo. Quando ele demonstrou o desejo de sair do Olympiacos, o Grêmio fez uma consulta. Mas estava naquela época que não tinha muita certeza se o Renato Gaúcho ia ficar ou ia sair. Depois disso, o Flamengo veio com muita força, né, para tentar recontratar o jogador que estava lá antes de ir para a Europa, e o negócio chegou a quase ser fechado. Mas aí teve uma reviravolta. Naquela época o Renato estava até sendo especulado no Atlético, que acabou também não indo para frente, e o Renato acabou fechando uma extensão de contrato, uma renovação de contrato, o que era então um entrave para o Rafinha avançar nas conversas, né, com o Grêmio, acabou sendo resolvido e o Grêmio voltou a negociar com o Rafinha. Então, o desejo tricolor então para a lateral direita é o Rafinha, que com certeza vai mudar o time de patamar nessa posição. Agora o meio de campo, né? A posição de volante que a gente tinha citado antes com o Jean-Pierre e Maicon. A alternativa que o Grêmio está buscando no mercado é um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé, talvez mais inclusive do que Maicon e Jean-Pierre. É aquele jogador que a gente costuma falar que ele joga de terno. Teve um destaque muito grande agora no Mundial de Clubes pelo Tigres do México, que é o Rafael Carioca. E de fato ele joga muita bola, muita bola. Ele tem uma quantidade de erros de passe que quase não existe. Ele distribui muito bem o jogo, talvez até com mais qualidade do que os jogadores que estão no elenco do Grêmio agora. É um jogador que raramente, se não tem muitos jogadores dessa qualidade no Brasil, e o Grêmio está investindo, está voltando suas forças para a contratação dele. O Rafael Carioca ele tem um histórico no Grêmio, ele já foi jogador do Grêmio no passado, depois ele foi para a Rússia, jogou no Atlético Mineiro e fez inclusive uma ótima participação, na minha opinião, no Atlético Mineiro. Foi numa época que o time estava naquela transição do time de campeão da Libertadores de 2013, mas ele teve uma participação importante. Ele era um dos melhores meio-de-campo do Brasil, chegou até para ir para a seleção nessa passagem do Atlético. Então é um jogador que tem tudo para mudar o meio de campo do Grêmio de patamar, assim como o Rafinha na lateral. E por último, então, galera, o setor do ataque. A saída do PP vai abrir uma lacuna de qualidade muito grande no Grêmio. Mas a diretoria tricolor já está se movimentando para preencher essa lacuna com um jogador talvez até de mais qualidade do que o PP.
gente está falando então do Douglas Costa, que é um jogador que também tem história no Grêmio, foi revelado, né, nas categorias de base do Grêmio, está jogando muito tempo na Europa e em muito alto nível, só passa por time grande, Bayern de Munique, Juventus, entre outros. O Douglas é um jogador que chega no Brasil com um status para disputar a condição de melhor da posição do Brasil, com certeza. E eu vou falar que ele vai disputar forte, principalmente dependendo do lado que ele jogar. Ele tem uma característica de jogar mais pelo lado direito, puxar para dentro e bater, né? Ali naquela posição a gente tem um monte de jogador bom, mas talvez com essa qualidade não vai ser fácil a concorrência para ser melhor do que ele nessa posição, não. Então ele chega para mudar essa posição do Grêmio de patamar, mas tem uma outra questão, né? Ele é um jogador que nos últimos anos, dá para falar nos últimos 4 anos mais ou menos, ele tem se machucado muito. Então qual será que é a condição do Douglas Costa para chegar no Grêmio hoje? Será que ele tem condições de disputar uma quantidade grande de jogos com uma regularidade sem se lesionar muito? Então essa é uma das questões, mas como qualidade, sem dúvida nenhuma, talvez o maior reforço da temporada no futebol brasileiro que o Grêmio está tentando fazer. Então, galera, o que vocês acharam dos nomes que o Grêmio está pretendendo contratar? Se fechar com todo mundo, o time vai virar um esquadrão, né? E possivelmente vai brigar por todos os títulos. Galera, usa o espaço aqui embaixo para comentar se vocês acham que é um exagero, se vocês acham que os valores são muito caros, ou que o jogador está velho, qualquer tipo de comentário a respeito dessas contratações do Grêmio, possíveis contratações, né, para que a gente possa fazer a nossa resenha aqui, tá certo? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para dar aquela força. Beleza, galera? Então, até a próxima. Valeu!